Muito bem, a gente vira a página e conversa agora sobre política. Tem entrevista no RIC Notícias Opinião. Vamos falar diretamente com o líder da oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados, Felipe Barros, do PL, para discutir um pouco mais essa relação entre oposição com o governo do presidente Lula, Brasília e Paraná nessa conexão aqui. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, Rafaela, a todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, desejar meus sentimentos ao prefeito Rafael Greca e a toda a sua família, que Deus conforte o coração de toda a família da primeira-dama de Curitiba, a senhora Margarita. Deputado, queria primeiro começar falando, obviamente, sobre essa conexão aí Paraná-Brasília e entender como é que anda a voz da oposição paranaense, principalmente. Eu sei que o senhor representa, obviamente, a bancada toda, mas a gente entender se as demandas específicas do Paraná e se a representação paranaense tem se feito ouvir aí em Brasília. Sim, a bancada do Paraná é uma bancada muito ativa, unida. Por inúmeras vezes nós reunimos a bancada toda para tratar, seja na época do nosso governo, governo Bolsonaro, seja na época mais recente desse desgoverno, mas a bancada em todos os momentos que precisou se unificar em prol de alguns temas, sempre houve essa unificação. Eu assumi a liderança da oposição no início desse ano, assumi a liderança com aproximadamente 120 deputados, o meu compromisso sempre foi entregar o ano que vem a liderança da oposição com mais deputados, fazendo parte da oposição. Nós já estamos a 180 aproximadamente e quero chegar até o final do ano com 200 deputados ao todo, votando junto com a oposição nas matérias mais relevantes que nós temos votado nos últimos tempos. Bom, em relação a essa questão da atuação, a gente percebe que quando é preciso se unir, então, em prol de uma causa que tenha interesse e faça sentido, isso acontece. Mas é óbvio que em muitos momentos, e acredito que na maioria deles, existe a questão política, que acaba dividindo, e isso tem se percebido, obviamente, nos últimos dias, principalmente em torno aí do assunto mais quente dos últimos momentos, que é a questão do Alexandre de Moraes, as reportagens que a Folha de São Paulo vem trazendo, colocando ali exatamente dúvidas, né, sobre as ações dele, a questão dos protocolos a serem seguidos. E aí gostaria de ouvir a avaliação do senhor, porque a gente tem visto nas redes sociais deputados se manifestando, algumas articulações também, cobranças, principalmente em relação ao Senado, em torno disso tudo, alguns deputados se unindo para blindar, outros, inclusive, para provocar essa situação, para que tenha respostas em torno disso. Queria entender como é que o senhor está vendo esse posicionamento da oposição a respeito dessa história toda. Nós da oposição, logo que a Folha de São Paulo revelou as primeiras mensagens, já soltamos uma nota declarando o nosso completo estarrecimento em relação àquilo que estava sendo e está sendo veiculado pela imprensa. É um completo absurdo nós vermos essas quebras constantes de ritos, e eu quero lembrar a toda a população que nos acompanha que num Estado democrático de direito, os procedimentos dentro de um processo judicial são a garantia da proteção de direitos fundamentais protegidos pela Constituição. Portanto, quando há a quebra desses procedimentos, há necessariamente uma violação do Estado democrático de direito. E é curioso nós percebermos que os parlamentares governistas, em especial os ligados e filiados ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda como um todo, que tanto atacaram as supostas mensagens da Vaza Jato, hoje correm e saem na defesa cega do ministro Alexandre de Moraes, sendo que eles insistem em dizer que um caso não se compara ao outro, e nesse ponto eu concordo com eles, de fato não se compara. O caso de agora é infinitamente mais grave do que as supostas mensagens da Vaza Jato, e são mais graves por uma razão. Eu quero lembrar que nos casos relativos à Operação Lava Jato, você tinha um juiz de primeira instância, à época, o Sérgio Moro, hoje senador pelo estado do Paraná, mas você tinha também as demais instâncias. O Lula foi condenado na primeira, segunda, terceira instância. Nós estamos aqui falando de supostos de quebras de procedimento,
quebras de ritos processuais feitos pela alta cúpula do Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal, contra qualquer tipo de recurso que seria possível se fosse numa primeira instância. Então, os casos que a Folha de São Paulo, os jornalistas Serapião e o Greenwald têm revelado, são infinitamente mais graves do que as supostas mensagens da Vaza Jato. Como é que o senhor percebe, por exemplo, né, ainda assim, é desdobramento de outra questão, por exemplo, as emendas PIX, mas há um movimento dentro da Câmara de desengavetar ali algumas propostas que tratam dos limites ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive são de paranaenses, né, as duas, aí, o Reinaldo Stefanes e também o senador Euriovisto Guimarães, né, uma delas colocando aquela trava para as decisões monocráticas e a outra ali podendo até rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma parcela da imprensa, inclusive do campo político, aponta que isso seria troca de artilharia a partir das medidas como a questão da transparência, dita ali para a questão das emendas PIX, apontada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o senhor entende que, por exemplo, são medidas que vêm a calhar, que seriam interessantes, de fato, terem aprovação nesse momento? Veja, sem sombra de dúvidas, apesar de ter havido uma decisão do ministro Flávio Dino, decisão liminar, monocrática, em relação às emendas, né, há muita confusão em relação a esse assunto, é verdade, mas como absolutamente ninguém pode esquecer dos fatos, todos sabem que, mesmo sendo uma decisão do Supremo, há a digital do governo nessa decisão, por inúmeras razões. Querem atrapalhar a sucessão da Câmara dos Deputados, querem fazer um superávit com os recursos das emendas, né, o governo está quebrado, gastaram mais do que arrecadam e estão segurando o pagamento das emendas justamente para poder fazer um superávit e gastar mais dinheiro a partir do ano que vem, né? Então, todos sabem que, mesmo sendo uma decisão judicial, há, sem sombra de dúvidas, a digital do governo nessa decisão do ministro Flávio Dino, que era ministro até esses dias de Justiça e Segurança Pública do atual presidente, né? Então, isso, claro, acirra os ânimos do parlamento com o Poder Executivo, e também é uma excelente oportunidade para que haja aprimoramentos institucionais. Por exemplo, todos falam, e se discute há muito tempo, sobre decisões monocráticas que suspendem leis e até propostas de emenda à Constituição aprovadas no Congresso brasileiro. Então, você tem legislações que são aprovadas por 400 deputados, pela maioria dos senadores, 60 senadores, e através de uma única caneta, numa decisão liminar e monocrática, essas legislações muitas vezes são declaradas inconstitucionais. Isso não me parece razoável, né? Então, a limitação da decisão monocrática é um assunto de extrema urgência, que já está sendo debatido no Congresso há alguns anos, e creio eu que, com esse acirramento, essa matéria deve avançar nos próximos meses. A bem da verdade, nós precisaríamos de uma completa reforma do Judiciário. Eu tenho defendido isso há muito tempo. Talvez seja o momento de nós conseguirmos encabeçar, né, porque a limitação das decisões monocráticas é um grande avanço, mas nós não podemos parar por aí. Acho que é o momento de discutirmos mandato para ministros das Cortes Superiores, há necessidade de que haja um código de ética, como há em outros países democráticos, um código de ética para os juízes da nossa Suprema Corte, das Cortes Superiores, né? É o momento em que nós temos para, de fato, aprimorar as instituições e corrigir eventuais falhas. O senhor fala, por exemplo, dessa questão da interferência, né, em questões que foram da área do legislativo. A gente está tratando, por exemplo, marco temporal, questão do aborto, orçamento secreto. São alguns desses itens, por exemplo, que o senhor está colocando aí nesse pacote e que deveriam, na sua avaliação, ter ficado nas mãos do Congresso e não no campo do Judiciário? Perfeito. Existem decisões que são políticas e que, por inúmeras vezes, o Judiciário. E aqui, obviamente, nós estamos falando do Supremo Tribunal Federal, mas nós vemos essa prática acontecer em instâncias inferiores, quando se trata de leis municipais, leis estaduais. Então, é um problema que precisa ser tratado como um todo, né? Não é possível que a gente tenha o Judiciário se imiscuindo na atividade legislativa, que deve ser feita com os representantes eleitos da população. É claro que todo processo constitucional tem que ser preservado. Se há uma inconstitucionalidade formal, ou seja,
se há um erro na tramitação do projeto de lei, você tem que ter as medidas cabíveis. Agora, o que não pode é, por simples desgosto de determinadas legislações, o judiciário ignorar por completo decisões que são tomadas pelo Poder Legislativo. O Constituinte, em 88, fez uma opção, colocou o Poder Legislativo como o principal poder na República, o poder que representa todas as vontades de todos os brasileiros. Então, a gente não pode simplesmente passar por cima da maior parte dos deputados e senadores e ter decisões de um único juiz, que não foi eleito por absolutamente ninguém, simplesmente suspendendo determinadas legislações. Então, esse é um assunto que tem que ser discutido com a seriedade que isso requer, com a seriedade que o momento também exige, mas que tem que ser discutido, e esse tema tem que ser, de certo modo, avançado na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Nós não podemos fechar os olhos para essas questões. Deputado, eu queria só retomar aqui um ponto que a gente conversou, que é a questão das emendas PIX. O senhor já trouxe aí a sua visão em relação ao governo e essa decisão também do ministro Flávio Dino, mas eu queria ter a sua interpretação a respeito dessa ferramenta e do funcionamento de controle das chamadas emendas PIX. Uma boa pergunta, porque há muita confusão em relação às chamadas emendas ou recursos que os deputados e senadores destinam aos municípios. Você tem algumas espécies, alguns tipos de emendas. Nós temos as chamadas emendas impositivas. As emendas impositivas foram um grande avanço da democracia brasileira, porque garantem a todos os deputados e senadores de todos os partidos a indicação de recursos federais aos seus municípios, aos municípios que os deputados representam. Antigamente, como que se fazia? O governo só pagava as emendas daqueles deputados que votassem junto com o governo. No governo do presidente Bolsonaro, nós colocamos a impositividade das emendas. Então, o governo paga obrigatoriamente das emendas do deputado do PT até do senador do PL, porque elas são impositivas. Dentro das emendas impositivas, nós temos uma modalidade que se popularizou chamar de emendas PIX. O que são essas emendas PIX? São um recurso diretamente do governo federal que entra no cofre do município que o parlamentar destinar. E se fala que essa emenda não tem transparência. Essa emenda tem total transparência. Fiscalização do Ministério Público Federal, fiscalização do Ministério Público Estadual, fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, fiscalização do Tribunal de Contas da União, chamado TCU. Então, há muita confusão sobre esse assunto. Em relação às emendas do orçamento secreto, que tanto se falava no governo passado, essas emendas acabaram e viraram as chamadas emendas de comissão. Nessa modalidade de emenda, nós podemos sim aprimorar os instrumentos para que haja uma maior fiscalização e transparência, porque, de fato, nesse governo, da forma como está, não é transparente e não de qualquer modo, fiscalizável pelo cidadão que queira saber onde cada parlamentar tem destinado as emendas. Agora, essas emendas chamadas de comissão, elas não são obrigatórias. Então, o governo utiliza essas emendas para os parlamentares votarem junto com o governo. Então, essa primeira modalidade de emenda, que é a chamada emenda de comissão, totalmente de acordo em instituirmos modalidades em que haja mais transparência e também rastreabilidade. Agora, em relação às emendas impositivas, me parece que o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento delas com o pretexto de discutirmos novas regras de transparência e rastreabilidade, sendo que elas já são transparentes e rastreáveis. Então, o ministro Flávio Dino fez isso, no meu ponto de vista, não tem como provar, mas é a leitura que o mundo político faz. Fez isso justamente para fazer com que o governo tenha um superávit nesses anos, nesse ano especificamente, porque o governo está com a conta em vermelho, gastou mais do que pode e agora está segurando as emendas que utilizou do ministro Flávio Dino, que era ministro do Lula, para tentar segurar esse recurso e ter superávit. Bom, o senhor está falando a respeito aí da questão do governo, na sua avaliação, ser um governo completamente descomprometido com qualquer respeito ao orçamento e também com qualquer regra de transparência na sua avaliação. Dentro disso, o governo vem aí cantando louros do que considera um feito, que é a questão da reforma tributária e que também passou pela Câmara. Eu queria a avaliação do senhor em relação ao resultado dessa reforma tributária.
Nós da oposição, desde o primeiro momento, fechamos questão e votamos contrário ao texto da reforma tributária. Desde a PEC, no ano passado, até as leis que regulamentaram a reforma que nós votamos antes do recesso parlamentar. Por uma razão, nós entendemos que não se trata de reforma tributária. Se trata, sim, de mais uma tentativa do governo em aumentar imposto. Essa é a realidade. É um governo gastador e que, para suprir os gastos públicos que estão estourados, simplesmente agora querem mais uma vez aumentar impostos. Já se soma mais de 15 tentativas do governo, desde o início desse governo, de aumento de imposto. Então, não se tratou de uma reforma tributária, se tratou sim do implemento da maior alíquota de IVA do mundo, que é o que está se prevendo para o Brasil. Por isso que nós votamos contra a esse texto de aumento de imposto chamado de reforma tributária pelo governo. Deputado, para encerrar a nossa conversa, a gente tem que perguntar e conversar, obviamente, também sobre bastidores da política. Obviamente, sabemos que existe ali, toda uma expectativa em relação à condução do comando aí da presidência da Câmara dos Deputados. Como é que anda o clima aí dentro da casa em relação à expectativa para a próxima presidência, para a sucessão aí dentro? Olha, o presidente Lira, que foi eleito com uma votação histórica na eleição passada para presidente da Câmara, ele tem totais condições de fazer o seu sucessor. E digo mais para vocês em primeira mão. Se, de fato, foi uma tentativa do governo, ao suspender as emendas, de atrapalhar o processo sucessório do Lira, para tentar, talvez, viabilizar um candidato a presidente da Câmara mais alinhado ao governo, essa tentativa foi um tiro no pé. Então, nesse contexto, o presidente Lira tem totais condições de eleger o seu sucessor na Câmara dos Deputados em fevereiro do ano que vem. Obrigada pela conversa. A gente ouviu aqui o líder da oposição, o deputado Felipe Barros. Deputado, um prazer falar com o senhor. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Prazer falar com vocês. Mais uma vez, desejar minhas condolências ao prefeito Rafael Greco e a toda a sua família pelo falecimento da dona Margarita.